conversar agora com o CEO, fundador da Exact Sales. Ele é um jovem, tem menos de 35 anos. Ele participou de um evento do Centro de Inovação de Criciúma, tão pedido o Centro de Inovação de Criciúma na semana passada, e hoje a gente vai falar sobre a carreira dele. Theo Orozco, obrigado pela atenção com a gente, obrigado por compartilhar a tua carreira com a gente. Pô, eu que agradeço, foi super bacana, acho que o ecossistema de Criciúma está se fortalecendo, acho que Florianópolis veio como um padrão que deu certo e Criciúma tá seguindo passos muito bacanas nesse sentido. A gente já tem ações muito legais e até falei no evento que existem pessoas que foram fundamentais para a Exact, que são daí de Criciúma, né? O Adonai Freitas, que hoje é head da Catarina Investimento, que era da Seventures, né? Que investiu no Exact, da família Freitas é de Criciúma. Então, assim, é uma cidade que a gente tem um carinho muito grande. Tu tens um livro de 0 a 50 milhões, aprendizados reais de uma trajetória empreendedora. Não precisa contar tudo que está no livro, até para não dar spoiler, mas conta um pouco de como foi a tua carreira, até porque na tua descrição, quando a gente pesquisa um pouco sobre a tua vida, aparece aqui que é apaixonado por empreendedorismo e vendas, mas nem sempre foi assim. E a gente sempre tem essa imagem de que é algo nato, não, ele nasceu para ser empreendedor, ele nasceu com isso dentro dele. Quando é que isso nasceu dentro de ti, o empreendedorismo? Isso é muito interessante, assim, né? Eu nunca fui um cara, não tenho uma família empreendedora, nunca fui um cara que sonhou em ser empreendedor. E talvez se eu tivesse sonhado, eu tinha até me preparado um pouco melhor. E as coisas aconteceram naturalmente, organicamente na minha vida para minha primeira empresa. Então, assim, a minha primeira empresa foi a 2-1 Design. E quanto a spoiler do livro, fica tranquilo que eu falo tudo mesmo. Então, se não tem... Beleza. Acho que se eu conseguir reduzir 280 páginas em coisa, fica tranquilo. Então, assim, as coisas aconteceram um pouco organicamente, né? Eu comecei... Eu acho que, assim, eu conto um pouco disso no livro. O livro é um livro técnico, mas que ele tem por trás uma história para dar enredo, para dar leveza, e tem sido muito falado nisso. Eu comecei minha carreira entregando panfletos para comprar uma prancha de surf, e aí, em paralelo, eu fazia design industrial, então a faculdade de design industrial. O que aconteceu foi que entrou em greve, e aí ficou um ano em greve a faculdade, e eu não queria ficar parado, consegui um acesso à faculdade de administração, na Sociesc, e aí eu comecei a conhecer o mundo da administração que até então eu não conhecia, e me encantar, né? E casando esses dois mundos, quando eu estava saindo da faculdade, eu tinha ganhado alguns concursos de design como estudante, e alguns caras que estavam saindo de uma empresa de design me convidaram para fundar com eles uma nova empresa, porque eles queriam alguém que entendesse de administração e marketing. E a minha administração era com habilitação em marketing, e eu falava muito sobre marketing e tal. E aí a gente fundou, nessa época, 2-1 Design. Quando eu cheguei para conversar com eles, eu falei assim, gente, eu tenho um propósito, que é olhar o design de maneira mais ampla, desde a parte de entendimento, antecipando o marketing, olhar para processos, olhar de uma maneira mais geral. E eles adoraram também, e aí 2-1 é uma escala de ampliação na engenharia. Então a gente fundou a 2-1, e aí a 2-1 ela se tornou aí um fenômeno, foi logo de saída, assim, a gente ganhou 7 vezes o Oscar do design brasileiro, que é o Prêmio Ideia Brasil, ganhamos o Michelin Challenger, que é o Prêmio do Salão do Automóvel de Detroit. Então, assim, uma série de premiações, trabalhamos com as maiores empresas do Brasil, Pepsi, Unilever, Procter & Gamble. Só que foi muito complicado para mim essa época, porque nós éramos bastante imaturos na época e fomos crescendo muito rapidamente. Então foi um crescimento muito voraz. E além disso, e eu acho que o empreendedor ele tem que ter ele não é, por isso que eu digo que não é um talento, não é um estado de espírito que você pode estar ou não, assim, de coragem, de querer se jogar nas coisas. Porque o empreendedor tem que ser muito gostar do risco. Ele tem que gostar do aprendizado não seguro, né? Inclusive, isso para mim é um dos maiores problemas no Brasil. O brasileiro ele tem medo de risco, né? O brasileiro normalmente ele vai tentar botar um ovo em cada cesta. E o empreendedor bom, não, ele bota numa só, ele tem foco, né? Foco é risco. Então, o Lehman fala muito disso, né? E aí, nessa época, cara, eu estava me arriscando extremo, meu foco era a empresa, minha vida passou a ser a empresa, eu trabalhava 16 horas por dia, 20 horas por dia, fim de semana. Fui parar no hospital, trabalhando tanto, e por isso que eu falo que quando eu vendi a empresa, não foi por uma venda milionária, não foi nada disso. Foi uma venda porque, em termos de saúde, eu estava praticamente
dando um dos maiores escritórios de design do Brasil para o meu sócio e uma pessoa que eu admiro muito, mas ele teve pagamento, etc. Sim, Mas por sim. um valor ínfimo, perto do que valia, porque eu não aguentava mais. Então, assim, eu falei, olha, não quero mais essa vida para mim, não dá mais. Até eu brinco que nessa época um dos problemas é que a gente negociava com Pepsi, com Unilever, Procter Gamble, e eles eram muito grandes e a gente muito pequeno, né? Então, a brincadeira, né, e entenda como uma brincadeira, é como fazer amor com um gorila, né? Então, assim, tu não tem muita opção. Ele é um gorila, tu é só um ser humano, tu não tem muita opção nesse relacionamento. E era como eu me sentia nessa negociação, a barganha estava na mão deles. E aí vem a primeira grande lição de vendas, né? Porque você precisa, a logo, o nome do cliente, não quer dizer que ele é bom, né? O que é Sim. bom é aquilo que te sustenta, aquilo que para de pé no teu planejamento estratégico. Então, assim, você precisa de um planejamento estratégico para sustentar boas vendas. E aí, o que acontecia foi que eu não tinha capital de giro, e esses caras me pagavam por taxa de sucesso, ou seja, quando esse produto entrasse no mercado, eu ia ganhar uma porcentagem. Só que ele Sim. demorava 2 anos para entrar no mercado e eu trabalhava agora. Então eu não tinha dinheiro para contratar gente para trabalhar, eu trabalhava, meu sócio trabalhava e por isso nós trabalhávamos horas a fio. Então, esse movimento foi muito cruel e por isso eu disse que quando eu saí, eu falei, eu não quero mais empreender de jeito nenhum. Então, por isso que eu falo que, assim, eu hoje sou um apaixonado por empreendedorismo, mas nem sempre foi assim. Enquanto eu estive na 2 para 1, no início dela, eu fui apaixonado por empreendedorismo, mas no final dela, eu estava totalmente esgotado com o tema empreendedorismo e a última coisa que eu queria, de novo, era fundar uma empresa. E como é que funcionava o organograma nessa época? Porque pelo que tu tá me falando, tu trabalhava 16 horas, não tinha como contratar gente, tu acabava fazendo tudo, tu fazia o financeiro, tu fazia o marketing, tu fazia a produção mesmo, o design, e os teus sócios também eram misturados em todas as áreas. Como é que vocês organizavam É, nessa época pequena? isso é bem legal, eu conto um pouco disso no livro e eu acho que a gente fazia bastante errado na 2 para 1 e esse foi um dos maiores diferenciais na Exact, a gente começou muito estruturado, tá? Mas na 2 para 1, o que acontecia? Eu falo muito sobre a busca do sócio, né? Então, assim, eu fui buscar um sócio complementar a mim. E eu era um cara e um sócio focado no core business da empresa, ou seja, um cara de tecnologia. Se eu estava fazendo uma empresa eu não consigo conversar com alguém que está fazendo uma empresa de tecnologia e não Tá. sabe desenvolver e não tem ninguém como sócio que sabe desenvolver. Para mim, isso não existe. Isso é inconcebível. Então, assim, eu fui atrás desse cara, eu conto como é que eu fui atrás, que característica eu fui buscar. Na época da 2 para 1, o meu sócio era muito parecido comigo. Nós éramos, eu brinco até que nós éramos até fisicamente parecidos comigo. Por que eu falo meu sócio, tá? A gente iniciou com 6 sócios. Isso é uma outra coisa que se erra muito, tá? Então, Sim. assim, é muita gente iniciar com 6 sócios. Muito interesse envolvido, muita diferença de personalidade extrema. Diferença é positiva, mas 6 diferenças é complicado. E aí também muito momento de vida diferente. Então, por momento de vida, 2 saíram. Tá. Logo de que a saída ficaram 4. Eu, o Alexandre, o Rodrigo e a Elisa. O Rodrigo e a Elisa tinham características extremamente criativas. Então, assim, o Rodrigo é um dos caras mais criativos que eu já vi na minha vida, um dos melhores desenhistas que eu já vi na minha vida também. Então, esses dois, eles estavam muito dentro da operação e eu e o Alexandre éramos muito comercial, muito estratégia. A gente fazia os projetos de estratégia, a gente conseguia gerir os projetos, desenhar projeto, éramos realmente gestores de projeto. E Sim. aí o que a gente acabou fazendo é engolindo esses outros dois, né? E a gente, ao invés de explorar essas diferenças, a gente começou a cobrar deles que fossem como a gente. Então a gente falava, gente, vocês precisam trazer projeto, vocês precisam gerir projetos. E eles não eram as pessoas que iam nos dar isso. Sim. Então ali foi com certeza um erro. A gente queria que peixe subisse em árvore e não ia subir. E aí o que aconteceu é que naturalmente os dois saíram da operação e ficamos eu e o Alexandre. O que aconteceu quando ficamos eu e o Alexandre? Os dois dividiram a empresa em dois. Nós nos dávamos muito bem, mas não nos falávamos praticamente, porque quando eu estava fora, ele estava em house, quando ele estava e vice-versa, a gente mal se via. A nossa reunião era na escada. Eu lembro quando a gente se via, como não tinha sala de reuniões, a gente ia Sim. para a escada e fazia reunião na escada. Então, assim, foi uma época complicada por isso. Então, assim, nós éramos muito similares e não dividimos papéis de maneira complementar. A gente dividiu a empresa
tínhamos as mesmas características, então dividimos a empresa em duas empresas. Existia a 2-1 do Alexandre e a 2-1 do Theo. E isso foi muito complexo na época. Já na Exact, quando eu fundei, e era um dos parâmetros principais, que como eu não queria voltar a empreender, um dos parâmetros principais foi, olha, eu preciso ter estrutura desde o início. Então a gente já fundou pensando, olha, o Felipe começa responsável pela toda a parte de desenvolvimento, produção é com ele, e eu inicio com a parte de vendas e estratégia. E aos poucos a gente já foi começando a encaixar as pessoas que estariam abaixo da gente e aí ter estrutura para isso. Então a gente foi aos poucos. Eu conto no livro também que é muito difícil. Todo empreendedor tem ego. O empreendedor que diz que não tem ego, ele tem ego e é mentiroso, né? Então assim, e foi um momento muito difícil que eu conto no livro, essa transição, essa ideia de passagem de bastão, sabe? Eu era o herói da situação, no fim do ano todo mundo vinha me abraçar e disse que eu tinha mudado a vida da pessoa, e em algum determinado momento, para que eu tivesse braços, para que eu conseguisse ter uma vida equilibrada, para que eu conseguisse me dedicar e focar naquilo que era necessário, eu tinha que passar o bastão. O herói não podia ser mais eu, tinha que ser o diretor, tinha que ser o gerente. E isso é um momento que muitos empreendedores não conseguem fazer porque não conseguem vencer seu ego. E eles ficam se enganando. Eles ficam dizendo, não, eu não faço porque nunca sai direito. Mas o que é o direito? E se o cara nunca fizer, como é que ele vai saber o que é o direito? Então, assim, não deixa acontecer porque é super protecionista. Não é protecionista pela qualidade, tá? A grande maioria é protecionista pelo ego. Né? Então, assim, eu categoricamente afirmo, assim. E tem que vencer o ego. É uma etapa super importante. Então, hoje, no organograma da Exact, né? A Exact é a maior empresa de sales engagement da América Latina atualmente, né? Em 2015, nós fundamos, eu e o Felipe, em 2 pessoas, uma sala de 30 metros quadrados. Hoje são quase 300 pessoas, 10 mil usuários no Brasil, SAP, Unimed, BASF, Thomson, as maiores Globo, os maiores do seu segmento. E essa transição foi muito rápida, de 0 até esse momento. No livro, o nome do livro é de 0 a 50 milhões, ele conta os 4 primeiros anos, né? A Exact tem 5,5, hoje vale praticamente 100. E esse período, quando você cresce muito rápido, você tem muitas dores. O joelho, um braço fica maior que o outro, normal. É que nem criança quando cresce muito rápido, sabe? Fica meio desengonçado em algumas coisas. E a gente conseguiu reduzir muito isso com um bom organograma, uma boa padronização, bons processos. Tem um capítulo que eu falo que uma boa empresa depende de uma combinação de 3 fatores: processo, ferramenta e pessoas. Processo é a via, né? Eu posso chegar num lugar, numa via esburacada, mas vai demorar mais. Eu posso, porque ela acaba furando pneu, etc. Eu posso chegar de carroça, mas o ideal é eu chegar com o melhor carro possível, né? E eu posso chegar sendo um cara que dirige super mal, que vai ficar andando a 2 por hora. Mas o ideal é eu ser um piloto, né? Então, o ideal é tu ter um autódromo com uma McLaren com Lewis Hamilton, ok? Então, isso tem que funcionar. Desenhar bem processos, escolher as boas ferramentas para aquele processo, que padronizem, que façam tu conseguir replicar. E replicabilidade é a palavra de ordem quando a gente fala em crescimento acelerado. E contratar e treinar, motivar e treinar boas pessoas. Eu acho que essa combinação é muito importante. Abaixo de mim hoje na Exact eu tenho 4 áreas: desenvolvimento, administrativo financeiro, relacionamento com clientes e negócios, tá? Elas derivam, têm as suas gerências, suas coordenações. Hoje a Exact é uma empresa muito maior. Eu tenho uma área de auxílio, que é uma área de PMO, que futuramente provavelmente vai ser o COO da empresa, que é uma área de operações, que ela faz o desenho de cola entre essas áreas. E hoje a minha função basicamente é lidar com investidores, traçar a estratégia da empresa, guiar esses 4 diretores, manter a cultura da empresa, e o livro tem muito a ver com isso, difundir a cultura e manter a cultura da empresa. E apaixonar. Eu acho que todo CEO sempre vai ter a missão de apaixonar seu time pela empresa e pelo produto, que eu acho que as empresas boas derivam de paixão. Theo, o programa que eu apresento aqui, ele tem um braço, como tu mesmo falou, um braço mais didático. Eu gosto muito de puxar algumas questões que o termo é muito falado e a explicação aparece pouco. Falou que quando tu lançou o livro, a tua empresa valia 50 milhões, porque tinha 4 anos, agora tem 5 anos e meio, está quase 100 milhões. Explica como é que se faz o valuation de uma empresa dessa, que é uma empresa de venda, uma empresa
de bem intangível, né? Porque quando faz aqui, sul de Santa Catarina, tem muita cerâmica. Então é mais fácil fazer um valuation de uma empresa porque as máquinas são boa parte do valor da empresa. O patrimônio bruto, o patrimônio físico, mais empresa de tecnologia é mais intangível. Como é que se faz um valuation? Eu gosto de falar, assim, não existe valuation sem alguém ter pago, né? Então, assim, Claro. você não pode dizer, olha, eu valho 50 milhões, mas quem pagou para 50 milhões? Então, por isso, assim, eu não posso afirmar, a Exact, quando eu escrevi o livro, já valia cerca de 100 milhões, só que eu não, que foi a rodada de série A, tá? Da Exact, só que eu não posso divulgar o valor exato, por isso eu não escrevi de 0 ao valor exato, vamos dizer assim. Eu escrevi o último que eu podia divulgar. Então, o último que eu podia divulgar foi um investimento de 1 milhão, onde a pessoa pagou 50 milhões. Como é que chegou nesses 50 milhões, né? Então, assim, são uma série de variáveis. Esse número é extremamente qualitativo, tá? Ele não é, ao contrário do que muita gente pensa, não existe uma fórmula que todos os fundos aceitam. Cada fundo tem sua forma de fazer esse valor. Como que a gente propõe normalmente para os fundos? Primeiro de tudo, eu entendo meu MRR, minha receita recorrente mensal, tá? Então, assim, quanto que a Exact hoje? A Exact tem 1,5 milhão de receita recorrente mensal, ou seja, para pagar a minha base que eu já vendi, toda ela soma o pagamento de ferramentas cerca de 1,5 milhão. Então, ok, esse valor multiplicado por 12, ele vai dar meu ARR. Eu tenho lá meu ARR. Agora eu vou chegar num múltiplo de ARR para estimar o valor. Esse múltiplo vai depender de algumas coisas. Ele vai variar de 2 a 7 vezes no Brasil, tá? A Exact fica um pouco acima disso, um pouco consideravelmente acima disso, mas é porque ela tá um pouco over performance, assim, ela tá um pouco acima da curva, tá? Mas a gente chega a múltiplos de 9, então assim, que é um pouco acima. O que vai indicar esse múltiplo? Primeiro, teu ritmo de crescimento, ou seja, quantos por cento você cresce ao mês nos últimos meses? Segundo, como é que tá teu churn, tua perda de cliente? Como é que ela tá acontecendo? Terceiro, teu desafio. Né? Então, assim, para você coletar, eu conto muito isso no livro, quais foram minhas teses. Então, assim, para você coletar, conseguir chamar a atenção do investidor, você tem que ter uma tese. Eu conto exatamente com as minhas teses em cada rodada. Então, assim, olha, minha tese é investir em uma máquina de vendas assim. E aí, para isso, eu preciso de 1 milhão. Porque o conceito você vai queimar esse 1 milhão, você vai negativar esse 1 milhão, em um período, às vezes, normalmente de 12 a 18 meses ali, e aí no final desse período você precisa breakivar. Ou seja, eu preciso usar e fazer com que essa estratégia, ao final desse período, equilibre. Só que vai equilibrar com taxas de crescimento mensal muito altas. Então, para isso que você usou o dinheiro. E aí, basicamente, assim, quando você tem uma tese, ela tem que estar alinhada com isso, com esse objetivo. Então, você tem que transformar isso numa planilha que esteja alinhado com isso. Quanto mais segura for a tua tese, mais o teu múltiplo sobe. Então, por exemplo, se eu chego com uma tese que eu nunca fiz nada, eu chego dizendo assim, eu vou fazer isso, e eu nunca prototipei, eu não tenho nenhum indício que isso vai funcionar, primeiro que eu tenho dificuldade, praticamente ninguém vai me querer. Fato. Não é por eu ser legal ou não, é por risco. Segundo, que meu múltiplo, se alguém me quiser, vai ficar lá embaixo. Por exemplo, assim, eu dou exemplo de uma empresa que esteja muito bem por bootstrap. Então, assim, ela sempre viveu de capital próprio, tá? E ela chegou muito alto. Essa empresa, ela está faturando, ela chegou, tá tamanho da Exact. Vamos entender assim, que não que a Exact seja, mas está num patamar legal. A Exact, quando ela for fazer uma série A, ao contrário do que muita gente pensa, ela vai valer muito mais que essa empresa. Por quê? Porque a Exact tem como provar que sabe usar capital externo. Eu já fiz isso 3 vezes. Então, assim, 4 vezes. Então, eu peguei esse dinheiro, usei, breakivei. Peguei esse dinheiro, usei, breakivei. Eu sei fazer isso. Entendeu? Essa empresa nunca fez. Então, ela é um risco para o investidor. Por melhor que ela seja. Porque ela está acostumada com capital próprio, o ritmo de crescimento deve ser outro. As coisas têm que acelerar e ele não sabe se ela consegue fazer isso. Por isso, então, assim, por isso que eu te digo que esse múltiplo, que vai mudar totalmente seu valuation, ele vai olhar vários fatores. E esses fatores normalmente estão envolvidos diretamente relacionados com risco. Então, o que você vai ter que provar é um risco muito pequeno. Quando você começa, que é a primeira, eu conto muito essa passagem no livro, assim, cara, você vai ter que fazer um planejamento de 5 anos. Eu brinco que era mais fácil ligar para a mãe de Ná e perguntar para ela, tu ia ser mais assertivo, sabe? Do que esse planejamento de 5 anos. Você nunca vendeu nada, vai projetar 5 anos como, né?
Então, assim, mas tu faz para inglês ver lá aquele planejamento, mas no final, quando eu fui apresentar, cara, eu nem falei disso quando eu fui apresentar para o meu primeiro fundo. Eu falei basicamente do que eu já tinha vendido, de se meus clientes estavam satisfeitos ou não, e quem éramos eu e o Felipe na fila do pão para fazer isso acontecer. Então, o que a gente tinha de background para fazer isso acontecer. Então, eu vendi os empreendedores, fato, investidor de anjo e de seed money, que é esse rodada inicial, compra empreendedor, não compra ideia, tá? A gente vendeu performance inicial, dos nossos 3, 4 primeiros meses, a gente já tinha vendido quase $500 mil em planilhas, tá? A gente falou muito pouco sobre o que era o produto. Então, assim, tanto que a gente não tinha nada, então a gente fez tipo um hiperlink no próprio PowerPoint para mostrar mais ou menos como é que funcionaria. Uhum. Mas eu tinha vendido muito e os clientes estavam satisfeitos e os empreendedores eram bons. Esse conjunto me fez, no início, que eu conto o valuation no livro, depois eu conto todos os outros valuations, tirando o último, a gente pegar um valuation com 6 meses de existência de 5,8 milhões, né? Então, assim, por quê? Porque eu já tinha vendido pra caramba. Então, eu vejo muita empresa, às vezes, lambendo o produto, achando que é a ideia que vai fazer ela ter valuation. Esquece. A ideia não vale nada, sabe? E não vale nada também, assim, a empresa não vai chegar longe por causa da ideia. Esquece esse conceito. A ideia vale 20%, 80% é execução. Então, capacidade de execução, teu plano de ação, teus processos, tá padronizado ou não tá, que ferramentas tu usa, isso tudo conta para aquele múltiplo de risco. Ele vai olhar isso. Então, assim, o fundo, quando foi fazer investimento na gente, ele foi lá e fez reunião com cada diretoria, entendeu o que era usado de ferramenta, que processos que tinham. Ele tem que estar seguro de que a empresa é robusta, que ela é replicável. Porque esse é o conceito. Então, não adianta você estar fazendo, eu estou faturando muito mais do que a Exact, tá? Mas olha os teus processos, como é que estão? Tudo cagado, não tem nada. Cara, você vai valer muito menos. Esse que é o ponto, entendeu? Então, as pessoas se confundem muito nesse momento. E o equilíbrio de vida? Foi parar no hospital com a primeira empresa, mas assim, para chegar onde tu chegou, tu também não deve estar cumprindo um horário de servidor público, assim, eu chego às 9, saio para almoçar, deixo o casaco na cadeira, tal. Como é que tu faz para render ao máximo, para continuar na vida da empresa, fazer ela crescer, escalar o máximo possível e saber a hora de parar no dia, a hora de parar na semana, a hora de tirar uns dias? Como é que tu equilibra isso hoje? Eu vejo que, assim, tem duas coisas, tá? Uma delas, eu acho que o tempo não necessariamente é o grande problema. O teu problema não é trabalhar 10 horas, 15 horas. Eu acho que isso é ruim, óbvio, Uhum. trabalhar demais. Eu hoje tenho que saber ser um limite ali de 10, 11 horas. Tento ficar em 8, mas nem sempre consigo. Uhum. Até porque tem projetos paralelos, então assim, eu tento ficar em 8 pelo menos na Exact, mas às vezes ele estoura no livro, em alguns outros projetos. Hoje eu sou cofundador do Astela Expert Network, que é um dos fundos mais importantes de tecnologia do Brasil. Eu hoje tenho participação porque eu presto mentoria lá e em troca eles me dão participação. Tá? Certo. Então, assim, eu também sou professor do Gestão 4.0 Sales, do Thales, do Alfredo e do Bruno Nardon. Então, assim, tem alguns projetos paralelos. O grande ponto para mim é a qualidade da tua hora dedicada, ou seja, o teu foco. Quando você está na empresa, você tem que estar na empresa. Você não tem que estar na empresa com o teu WhatsApp resolvendo coisa de WhatsApp. E eu sou muito regrado nisso. Minha esposa até reclama às vezes. Quando você está em casa, você tem que estar em casa e não na empresa. E eu acho que a qualidade da tua hora é muito mais importante do que a tua hora. Ou seja, se você está com teus cachorros, você está com teus cachorros. Se você está com teus filhos, você está com teus filhos. Se está com a esposa, você está com a esposa. E isso eu acho que é o mais difícil, é girar a chavezinha. Porque quando o mundo está pegando fogo na empresa, não é tão simples assim, tá com teu cachorro, ou tá com a tua esposa. Sim. Você pode estar fisicamente ali, mas estar psicologicamente ali é bastante complicado. Então, eu acho que com o tempo eu fui aprendendo um pouco isso. Fui aprendendo um pouco como desligar uma chavezinha, ligar outra, não que eu consiga 100%, ainda estou longe disso, mas já está muito melhor. Hoje eu tenho uma vida muito mais equilibrada nesse aspecto e no aspecto de tempo também. Até porque eu considero alguns projetos, como o próprio livro, um projeto quase que de desestresse meu, sabe? Então, assim, botar tudo o que aconteceu num livro, contar os perrengues, contar os erros,
poder abrir, eu fui extremamente transparente, abri valuation, eu conto situações, por exemplo, de negociação com fundo de investimento que eu saí da mesa. Assim, é muito legal poder compartilhar isso, então foi um desestresse para mim, sabe? E um propósito pessoal de alguém que está olhando e vendo que as pessoas, para mim, a educação formal, como ela se apresenta para a gente, não tem dado conta. Então, Sim. assim, acho que cabe aos empreendedores, às empresas, fazerem essa educação que não está sendo feita de alguma maneira, pelo menos tentarem contribuir. Então, a Exact tem a academia Exact, que forma profissionais desempregados para serem pré-vendedores, que é nesse sentido de reskilling que a gente fala, né? E eu, através do livro, de palestras e mentorias, tento da mesma maneira contribuir, dar meus cents de contribuição aí nesse sentido. A Exact, ela atende, como tu mesmo falou, grandes empresas, grandes sistemas de venda e tal, mas pela tua experiência, até porque tu começou do zero, já passou bastante dos 50 milhões, como a gente falou durante essa conversa, para quem está ouvindo agora essa entrevista ou assistindo pelo YouTube essa entrevista e tem uma pequena empresa e não tem processos formais, tá? Até tem os seus processos que foram acontecendo, foram se formando quase naturalmente. Como é que começa a organizar processo numa empresa? Qual que é o primeiro passo? É montar uma planilha? É sentar com todo mundo e definir um organograma? Como é que faz? Eu penso que o processo ele inicia pela metrificação, né? Então, assim, acho que é muito difícil você mudar um processo sem entender o que está acontecendo no teu processo atual. Então, assim, basicamente é desenhar o que se está acontecendo. Acho que esse é o primeiro passo. Eu falo de planificar. Então, assim, se você olhar, ok, que caixinhas eu tenho na minha organização, como é que elas se comunicam e como é que está a transição entre elas, como é que está a eficiência da transição entre elas. Então, por exemplo, assim, quando eu cheguei logo que eu vendi minha primeira empresa, eu estava para entrar no Beto Carreiro, numa área, então assim, propus uma área de design de interações, eles me chamaram lá, e aí eu conto no livro, mandei algumas ideias, até conto elas no livro, e aí eles me chamaram, gostaram da proatividade e tal, me chamaram lá, e eu falei, cara, eu quero uma área de design de interações. Eles falaram, isso a gente não tem agora, a gente quer fazer, mas a gente quer te trazer porque a gente adorou o teu perfil. Tem uma área de call center, quer assumir? Falei, call center, cara, não conheço nada de call center. Aí eu falei, pô, vou estudar. Eu fui me preparar para ver se eu queria ou não. E nesse meio tempo, uma empresa que era cliente chamada Valley Laser me chamou para olhar o processo comercial dele. E aí, por isso que eu vou falar, tá? E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz, planifica, né? Vamos entender o que está acontecendo aqui. Então, eles tinham da onde vinham os leads, para quem chegava em quem não, mas vai ser num papel de pão que vem o meu lead. Tudo bem, o lead vem no papel do pão. Documenta isso. Entende? Pô, quantos leads chegam no papel de pão? Chega a 60? Quantos o vendedor entra em contato? Quantos desses vira reunião? Quantos desses vira... E isso em tudo, né? Em todas as áreas da empresa. A empresa já era, eu não precisava olhar para outras, que ela já era extremamente processual como um chão de fábrica. Sim. Mas quando você saía do chão de fábrica, não tinha processo. E aí, quando eu comecei a planificar, a gente começa a achar onde é que estão os gargalos. E aí eu gosto muito do livro que é A Meta, do Goldratt. É um livro que eu adoro, que ele é de produção, mas você pode usar ele para tudo. Porque o que é o gargalo? É o elo fraco, né, da corrente. Então, assim, muita gente fica chovendo no molhado. Muita gente fica querendo resolver o que já tá bom. E normalmente é o problema porque é mais sexy você olhar para uma produção e querer melhorar o vendedor, né, para uma área de negócio. É mais sexy você tentar escrever conteúdo. É pouquíssimo sexy você ficar resolvendo a pica de, desculpa a palavra, mas de ficar ligando e tomando não na cabeça. Isso não é sexy. Então, assim, quando eu olhei, ali estava o processo que era o problema. Ligava-se pouco, não entendia-se nada sobre o cara antes de marcar uma reunião, e aí a taxa de conversão de reunião para venda era 4%. Então, ou seja, podia gerar muito mais que ia ficar ainda muito poucas vendas. E aí, eu só descobri isso desenhando primeiro. E aí eu consigo redesenhar. Porque não adianta redesenhar por redesenhar. Eu acho que tem muito erro nesse sentido. Agora vamos processualizar a empresa. Daí o cara quer colocar tudo que tem de melhor. É melhor, né? Não existe de melhor, tem que ser o adequado, né? Então, assim, não adianta você querer botar coisas que você não precisa. Então, assim, eu não estou com um problema de novos leads. Agora eu boto porque eu tenho uma tecnologia super interessante de mineração de dados, eu vou usar ela para trazer... Mas, bicho, não está ali teu problema? Para que você está fazendo isso? Eu vou criar um processo para isso. Não, mas peraí, o processo tem que ter um porquê. Tem que ter onde é que eu quero melhorar, que métrica que eu quero melhorar. Então a gente agora, por exemplo, a gente está melhorando a questão de cobrança, tá? Na Exact.
para diminuir inadimplência. Não que ela esteja gigantesca, mas é um projeto que nós estamos agora. Eu tenho que saber quanto ela é hoje, como é que está meu fluxo hoje, redesenhamos o fluxo, vamos botar agora um protótipo, é muito na linha de design thinking, você prototipa, vamos botar um protótipo e vamos descobrir, dentro desse universo, eu melhoro com esse novo processo a minha taxa ou não melhoro? Então, assim, é assim que se faz processo, né? Processo tem que ser métrica. Eu tenho que melhorar alguma coisa através de um processo. Então, acho que esse é o primeiro passo. O primeiro passo é planificar e entender como está o teu processo. Todo mundo tem processo, né? A questão é, às vezes ele é bagunçado, às vezes o processo do Arthur é diferente do Theo e eles têm a mesma função dentro da empresa. E isso é um problemão. Agora você precisa documentar o do Arthur, documentar o do Theo, ver qual dos dois funciona, se é um terceiro que funciona e estabelecer um padrão. As empresas não conseguem ser replicáveis sem padrão. Aí você consegue, na força bruta, chegar muito longe sem padrão. É possível? Era mais no passado, quando existiam mais oceanos azuis. Hoje os oceanos azuis são cada vez menores. Então as empresas que não têm padrão estão ficando para trás, mesmo as que conseguiram chegar longe no passado. E as grandes empresas que não entenderam isso ainda, que ferramenta, processo, padrão é o que vai sustentar os próximos passos delas, estão ficando para trás. Super normal hoje em dia. Theo, um prazer conversar contigo, muito instrutivo, acrescenta bastante essa conversa. Até a próxima. Prazer foi totalmente meu. Quem quiser me conhecer, Theo Orosco, no Instagram, no LinkedIn. Livro é de 0 a 50 milhões. A gente tem a felicidade de estar entre os mais vendidos aí da Publish nas últimas semanas. E espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado do evento, espero que tenham gostado do bate-papo. Estou super à disposição para conversar. E depois me deem feedback do livro, por favor. Os feedbacks têm sido muito positivos, mas se tiver qualquer crítica, fiquem super à vontade para trazer, porque é assim que a gente vai crescer, é assim que eu cresço como autor e espero que seja o primeiro de muitos que eu possa ajudar os ecossistemas, tá bom?